Correria, 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 semana bem complicadinha para o Internacional que volta de Fortaleza, já foca na Libertadores e tem o Metropolitanos em casa para estrear nos seus domínios, né, na Copa Libertadores. Enquanto isso, trabalha para ter reforços, no mínimo 2, um zagueiro e um meia, e um debate no Conselho Deliberativo deve ferver o bastidor colorado. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar um pouquinho do Internacional e entender um pouquinho dessa semana e o futuro do Inter, porque tem 2 jogos importantes, né? Agora nessa terça-feira e no final de semana pra gente estrear em casa. 2 jogos em que a gente vai estrear em casa, né? Metropolitanos estreamos pela Libertadores e no domingo contra o Flamengo estreamos pelo Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa pra gente conversar sobre isso, fica comigo até o final do vídeo, também deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e não esquece que a KTO é a minha parceira que tá te esperando lá com o cupom Ernest. Usou o cupom Ernest no teu cadastro, botou o primeiro depósito lá, vai ganhar 20% de free bet em bonificações, né? E aí pode botar uns pila no bolso com essas bonificações, beleza? O Inter treina na tarde agora dessa segunda-feira, porque depois logo do treino já concentra para a partida então de amanhã, né? Terça-feira. A grande questão é meio-campo. Para variar a abertura do meio-campo, né? Que já teve Baralhas com o Johnny, já teve o Baralhas com o Depena, já teve o Johnny com o Depena. Cara, enfim, esse meio-campo do Inter ainda é o grande mistério. No gol, o Kehler vai voltar. Na frente, o Luiz Adriano vai voltar. E aí também tem uma expectativa até mesmo da lateral direita, né? Porque esse Mário Fernandes pode daqui a pouco fazer ali a função, mas deve ser o Igor Gomes e o Maurício, cara, que também é outro que pode estar preparado cada vez mais perto de retornar depois da lesão muscular no quadril. Eu vou dizer para ti o seguinte, eu acho que a gente não vai, obviamente, com o ímpeto mais defensivo, né, porque a gente está em casa, e eu tenho uma questãozinha aqui que eu acho que o Maurício está de volta, e aí nós vamos ter um volante com aquela linha Depena, Alan Patrick e Maurício. Vou projetar um time do Inter com Kehler, com Igor Gomes e não Mário Fernandes. Igor Gomes, o Vitão, o Mercado e o René, que está jogando fino da bola. Aí um volante, daí a gente joga o colete pra cima e pode ser um que pegue aí, mas deve ser o Baralhas, tá? Eu sei que tem um parceiro que tá sempre respondendo, dando os comentários, dizendo, pô, tu sempre fala do Baralhas. Pois é, mas nos últimos 2 jogos eu falei do Baralhas e ele realmente jogou, né? Porque é uma dúvida que o Mano tem. A gente tem esse bastidor, não posso fazer nada, infelizmente. Mas então tem o volante, deve ser o Baralhas com Depena, Alan Patrick, Maurício, o Wanderson e o Luiz Adriano. E aí, o Pedro Henrique no segundo tempo, a gente tem de repente o Luca para o segundo tempo, Campanharo e os demais. Deve ter inclusive estreia, né, do Jean Dias e do Gabriel Barros também na lista de relacionados agora para o jogo dessa terça-feira. Olha só, ontem eu falei no vídeo que era uma semana de para avançar, né, pelo Matias Rojas. E aí, ontem eu não tinha tanta informação assim para trazer para vocês, para entender para que lado o Inter ia, tá? Hoje, por exemplo, já rolou a informação de que o Bruno Mendes também vai ser conversado, né? E eu vou trazer mais informações no vídeo da tarde. Por isso que eu sempre te peço para tu te inscrever no canal e ativar a notificação, porque daí, quando tem o conteúdo novo aqui, consigo trazer para vocês. O lance é o seguinte: o pessoal da Revista Colorada conseguiu conversar, né, com o representante do Matias Rojas no Brasil. E ele garantiu que o Inter ainda não fez nenhuma proposta pelo jogador paraguaio, 27 anos, que está no Racing, vai sair de lá agora no meio do ano por conta de o final de contrato, né? Poderia assinar, entre aspas, de graça ou livre no mercado. Eu acho que esse é o melhor termo, né? Assina livre, porque aí vem pelo salário, pela luva diluída no tempo de contrato e tá tudo resolvido. A grande questão é que ele tem exigências, o Matias Rojas. Vocês sabem disso, a gente já falou sobre isso por aqui.
3 anos no mínimo de contrato e 27 milhões também no mínimo. Aí a grande questão, como o Inter vai tentar chegar nesse cara e seduzir esse cara, por exemplo, a não fechar com o Botafogo, que é quem já fez, inclusive, uma proposta para ele, e ele, por enquanto, não aceitou, né, por conta da SAF, do John Textor e tudo mais. Como a gente vai fazer para ganhar, por exemplo, do Palmeiras, que se diz que também está em cima dele, e outros times que de repente tenham mais poder aquisitivo do que o Internacional? Cara, assim, a ideia é mostrar para ele um projeto, usar cases de sucesso, como por exemplo o Forlan que veio, o D'Alessandro que veio, jogadores que venham para ser protagonistas, não só protagonistas do time, mas junto à torcida, junto à história do clube, e fazer com que ele entenda que, ó, o Palmeiras joga Libertadores, só que o Internacional também, e tu aqui vai ser titular incontestável. Aqui tu vai ser um cara que vai ser o tempo todo protagonista. Lá tu vai ter que dividir o protagonismo com todo mundo. Claro, muito desses, não só desses negócios, mas dos jogadores, eles pensam na questão do dinheiro. Ó, tá, beleza, a oferta aqui é boa aqui, a oferta é boa aqui, mas não é bem assim também que o Internacional entende. O Inter também mostra uma questão de estrutura para ele. O Inter quer mostrar estrutura para ele, que o CT do Parque Gigante é uma boa estrutura para ele treinar, para ele se desenvolver como carreira, como inclusive um upgrade, né, da Argentina para o Brasil, e aí abrir um novo mercado dentro, né, do futebol mundial. É um dos, vamos dizer assim, das vertentes, né, do Somebody, né, do Somebody Love aí pra galera que é mais antiga, e até tem aí, né, a nova turma da escolinha do professor Raimundo Grande Chico Anísio. Tem também, gente, a parte da noite, tá, que vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo do Inter para aprovação das contas do Alessandro Barcelos, né, ou das contas da gestão, né, Alessandro Barcelos. Esse ano, mais um ano de superávit, e eu tô vendo uma galera falar assim, grande coisa, o Grêmio fez superávit e foi para a segunda divisão. Eu acho que tem grandes diferenças, tá, na questão de ir para a segunda divisão com superávit ou com déficit. Tanto que o Inter fez superávit em 2015 também, em 2016 foi para a segunda divisão, né? A questão não é essa, a questão é má gestão, né? Números bons são sempre bons, principalmente porque daí tu tem poder de endividamento, tu tem poder de barganha com financeiras, com inúmeros até mesmo atletas. Basta ver que a gente está falando do Matias Rojas. Então não é bem assim, né? Ah, os caras lá do outro lado fizeram superávit e foram para a segunda divisão. É importante, muito importante, tá? Mas aí a gente vai ter que pegar e avaliar assim, por exemplo, no ano passado o Inter gastou um pouquinho mais de 250 milhões, tá? Na temporada, no caso, 2021, para pegar os números, né? Um pouquinho mais de 250 milhões de futebol. Neste ano que passou, 2022, o Inter gastou um pouquinho mais de 300 milhões, tá? E não ganhou nada. Eu acho que essa é a questão. A questão, se a gente pegar o custo do futebol, dá em torno de 25 milhões mês, uma folha de 12, daí dividindo, né? Futebol profissional, futebol de base. Ali a do Inter, basicamente, no profissional estava em torno de 8. Então a gente tem que dividir custo e também o valor de folha, né? Porque o custo sempre vai ser o dobro da folha, basicamente. Então, hoje apresento então para os conselheiros, o Conselho Fiscal já fez, né, a sua, já referendou, né? Já disse, inclusive, que pode fazer a aprovação das contas, que não tem nada de errado. E, obviamente, então é histórico, né, se for aprovado, porque aí são 2 anos consecutivos em que o Inter fecha em superávit. Algo que não, mesmo sendo pouco, mesmo sendo 1 milhão e pouquinho, que é o que apresentou o número, é histórico porque fazia muito tempo que o Internacional não tinha 2 anos de superávit. Na questão do Bruno Mendes, gente, eu vou fazer o seguinte, a única informação que eu vi, e muito por cima, e é do Lucas Colar, né, cara? É óbvio que a gente tem que confiar, é um baita cara, um baita repórter, meu colega do Voz do Gigante, e um dos melhores que a gente tem tranquilamente no setorismo do Inter. Vai haver uma reunião entre o empresário do Bruno Mendes e a direção do Inter para então ele ser
do Internacional no ano que vem, a partir também de um pré-contrato. Então, eu vou trazer mais bastidores para vocês disso, vou conversar com algumas pessoas e no vídeo da tarde a gente conversa sobre o Bruno Mendes, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!